Bom, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos no nosso grupo de estudos do Instituto Multiportas de Práticas Sistêmicas e nós vamos dar continuidade à apostila relativa ao atendimento das constelações e quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Lilian. Obrigada, Lilian. Então, por favor, pode começar. Informações. As constelações, que elas se reduzam ao essencial. As informações importantes para a constelação têm a ver com a demanda do cliente, seu grau de mobilização, as imagens que despertam no terapeuta e, naturalmente, seu peso objetivo. O que importa nas informações são os fatos e os destinos dos familiares, não as vivências do cliente. Problemas e eventos não devem ser descritos em suas particularidades. A descrição de um problema o reforça, aprofundando seu mecanismo intrínseco de estímulo e resposta. Descrições pormenorizadas de acontecimentos podem exercer um efeito hipnótico sobre o próprio cliente e sobre o terapeuta, reavivando imagens psíquicas que, em vez de acalmar o efeito do pavor, renovam-no com os fenômenos fisiológicos concomitantes. Essas descrições também podem reforçar os velhos mecanismos de defesa que mantêm sob controle os efeitos dos acontecimentos. Para manter-se e manter o cliente numa atitude direcionada ao essencial, o constelador não deve entrar em caracterizações de pessoas, procurando, entretanto, que essa atitude não prejudique, mas antes aprofunde a sua relação com o cliente. As informações significativas dizem respeito ao amor de vínculo. A primeira pergunta refere-se ao círculo de pessoas da família do cliente. Quem pertence ao sistema? A segunda pergunta, em conexão com a primeira, é: o que aconteceu? Mesmo que as informações do cliente não lhe deem uma resposta, o constelador pode começar logo a constelação se estiver confiante em sua própria percepção. É fundamental a coragem do constelador em confiar no que percebe do cliente, de sua maneira de apresentar-se, de seu comportamento e de sua demanda para chegar a hipóteses e informações importantes. Outro caminho para o constelador seria esquecer sua observação e pedir novas informações, para não fixar prematuramente uma direção para a constelação. Se isso aconteceu e conduziu o constelador a uma viagem errada, caberá a ele retomar o rumo. Quando o constelador fundamentalmente se extraviou da questão, lhe restará interromper o processo e retomá-lo mais tarde. O momento de pedir informações varia muito. De um modo geral, é bom perguntar se uma determinada informação tem força nesse momento, se ela fecha uma lacuna, se faz progredir um processo estacionado, se tem uma lógica interna na constelação e se sua aparição e seu entendimento produzem um efeito. A conversa informativa inicial geralmente só tem sentido até que o constelador se sinta em condições de fazer a constelação. Todo o restante pode ser perguntado, se necessário, durante a própria constelação. Muitos clientes procuram a constelação outras vezes. É bom que o constelador saiba disso, saiba sobre o tema e talvez sobre o efeito das constelações anteriores. Isto lhe permite estar mais atento para que a nova constelação produza um novo efeito no cliente, ou para que um novo aspecto finalmente encerre uma dinâmica que se repete em suas constelações. Não é importante saber o que aconteceu nas constelações passadas. Não há utilidade em comentar constelações anteriores. Isso pode induzir o constelador a querer ter razão ou fazer melhor, evitando comparações e julgamentos.
Querem perguntar? Querem dar Montagem da constelação. Quer parar? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Acho que essa parte é mais Eu acho tranquila. que é mais tranquila, né? Mas às vezes, por exemplo, ali ele fala a conversa inicial deve ir até o momento que o constelador se sente preparado. Eu acho que quem está no início ainda fica nessa até que ponto a conversa já bastou, né? Para quem está começando nesse processo de fazer a constelação Pode de alguém. ser, pode ser. Mas é isso que você pôde experimentar já, né, Lilia? Já fazendo, já tendo oportunidade de treinar, aí é com a prática mesmo, né? E na verdade a gente sabe que a gente só aprende mesmo uma coisa fazendo, né? O aprender está no fazer. Então a gente pode estudar bastante, deve, mas tem que ter a prática também para complementar, né? É fundamental. Você imagina, né? Você fez administração, né, Lili? Sua formação original. Sim. Você saiu da faculdade sabendo como fazer, né? Então assim a gente vai para a praia, a gente vai mesma coisa, né? Eu fiz direito. Depois de 5 anos na faculdade, você acha que eu sabia advogar, né? Então é isso, a gente aí começa a praticar e começa a segunda faculdade da vida, que é a prática. Mas a gente vai pegando, né? Vai e observando também outros trabalhos, né? E vai sentindo sempre. Eu penso que a constelação ela inaugure realmente essa nova era que eu chamo da era do sentir, né? Então, o constelador ele deve ficar atento também ao corpo, às emoções. E muitas vezes, na hora que o cliente fala algo, aquilo tem um impacto no nosso corpo, entende? Aquilo vai dando informações. Então, a gente pode se guiar também por isso. Cláudia, eu acho que isso daí é uma coisa muito importante. E por isso também esse processo de autoconhecimento, para esse trabalho, também é algo importante também, né? Da gente se trabalhar, se conhecer, se perceber, ver, começar a decifrar em nós muitos sinais, mas tem algumas dicasinhas também que ajudam, né? Primeiro é que a pessoa não precisa falar muita coisa de um tema, e quanto menos o constelador souber, mais livre ele será, né? Então, às vezes, a insegurança de querer saber muita coisa, na verdade, isso pode ser um tiro no pé, pode trazer muito mais confusão, distração. Então, às vezes a pessoa quer ficar contando, deixa eu te contar. Não, não precisa. Qual é o tema? O tema é uma coisa sucinta, a relação com meu pai, por exemplo, né? A minha relação, a minha dificuldade de ganhar dinheiro, uma doença, isso é o suficiente, né? A relação com o pai, por exemplo, né? Você pode saber, mas o que acontece, né? Aí a pessoa quer contar, não, o que acontece, né? É muito difícil, vocês brigam muito, vocês não estão se falando, a gente não está se falando há 2 anos, né? Estamos rompidos. Então isso já é suficiente. Não precisa mais do que isso, né? Que é diferente, por exemplo, assim, a relação com meu pai, porque o meu pai não quer me obedecer, por exemplo, né? Então, também é um bom tempo para constelar, é verdade. Mas, sabe, coisas muito, muito breves, porque quando você percebe, eu então que tenho, né, que me distraio muito facilmente, preciso de estar muito focada e já desenvolvi recursos para isso, a pessoa começa a conversar demais e eu já começo a dizer, não, você já está me distraindo, né? Eu estou ficando já dispersa com o que você, já não estou nem mais sabendo qual é o tema, já estou, então é preciso parar, né? Isso já é o suficiente, porque as pessoas querem contar. E é sempre isso, né? Presta atenção se ela também quer constelar, se é um trabalho de curiosidade, né? Curiosidade só não vale. É preciso que as pessoas queiram fazer algo com esse trabalho, né?
elas estão disponíveis, estão dispostas a querer fazer elas, a se comprometer, a se responsabilizar, assim, o que é meu nisso, porque eu quero ver o que é meu. A partir do que é meu, eu quero fazer alguma coisa, né? Ou só curiosidade, então, assim, não vale a pena, né, isso. E também, então, são essas dicas que a gente vai prestando atenção, que a gente vai pontuando para ajudar nesse iniciozinho, né, do tema. E mais coisas que aí eu super concordo, e quem já experimentou já viu, que é a gente confiar no campo, né? E isso realmente é o que existe mais revelador, porque você quer algo pronto e isso não existe, né? O que está pronto não precisa mais de nenhuma nova informação. Então, é deixar realmente, fenomenologicamente, que isso se manifeste, essa sabedoria que existe em nós, né? Que ela possa vir nessa entrega. Isso realmente é só estando no campo, né? Para ver como isso se manifesta. E é incrível mesmo. Ô, Marisa, você falou dessa história de confiar no campo, né? Eu sempre gosto de contar uma história que, para mim, ela é emblemática, né? Que foi uma constelação, eu estava assistindo uma das minhas professoras que estava fazendo a constelação, e aí a cliente que estava constelando estava na plateia junto comigo, a irmã dela, a irmã da cliente. E aí a consteladora perguntou se, no que estava se mostrando ali no campo, ela pergunta para a cliente, a sua mãe é muito triste, tipo até com depressão? E a cliente respondeu assim, não, minha mãe com depressão, não. Aí a consteladora guardou aquilo, mas continuou desenvolvendo o trabalho, né? E aí, ao final de tudo, para a gente chegar ao que interessa, quando teve o intervalo, a irmã da cliente estava sentada perto de mim, então eu pude escutar a conversa, que a irmã falava assim, como assim a mamãe não tem depressão? A mamãe tem depressão há 5 anos. Então, ou seja, a própria cliente não se apercebia daquilo e ela passou uma informação verbal para a consteladora, mas a consteladora estava vendo outra coisa no campo. E o que a consteladora estava vendo tinha a ver mesmo, né? Porque a irmã pôde confirmar, nossa mãe tem depressão há 5 anos, como assim? Então vejam, a gente deve confiar no campo mesmo. E outra coisa que eu queria comentar é que eu também, como advogada e como mediadora, eu costumo trabalhar bastante com a constelação no sentido das perguntas reflexivas. Porque muitas vezes a gente não precisa, num atendimento individual, assim como advogado, como mediadora, usar os recursos dos bonecos, das âncoras e tal. Então, muitas vezes, usando perguntas, usando a escuta também, a escuta inferencial, são outras técnicas, né, que a gente aprende nesse tipo de atendimento, e isso ajuda muitas vezes a perceber também algo do cliente. Mas isso é uma outra história, né? Assim, é um outro treino, são outras possibilidades. Eu quero dizer que muitas vezes na fala, às vezes eu também tenho um pouco mais de treino, né? Mas às vezes eu deixo o cliente numa constelação falar um pouco mais mesmo, e vou meio que selecionando assim, né? O que importa, o que não. Às vezes percebo que ele também tem muita demanda de fala, tá necessitado de colocar para fora. Eu acho que isso tudo faz parte do atendimento da constelação, no sentido de que nada tem regra, né? Tudo pode acontecer. Às vezes tem cliente que vai falar mais mesmo, tem cliente que não vai falar nada. Né? Já aconteceu comigo também, de eu querer mais informação e o cliente quase monossilábico, né? E eu assim, caramba, então vamos lá, vamos trabalhar com isso aí, com o que temos, né? E tem cliente também que quer falar, não para de falar, você tem que cortar, então dá de tudo, né? Porque às vezes na fala, como eu trabalho também com neurolinguística, na fala a gente percebe muita coisa, né? E que pode dar uma dica, então isso também varia bastante, né? Mas é isso, é fazendo, é experimentando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Trocar alguma experiência? Alguém mais quer falar mais que eu e Cláudia?
Então vamos continuar, Lili. Então, vamos. Tá bom. Montagem da constelação. A partir da demanda do cliente e das informações obtidas, caberá ao constelador escolher qual sistema familiar convém constelar, o atual ou o de origem. Chama-se de sistema atual aquele em que o cliente comparece como marido ou mulher, pai ou mãe, e sistema de origem aquele em que ocupa o lugar como filho, filha, neto, sobrinho, sobrinha. Quando na constelação dar o efeito de pais ou avós sobre uma relação de casal, partes do sistema original são incluídas no decurso da constelação. Inversamente, quando na constelação de uma família de origem se deseja uma perspectiva da dinâmica libertadora para o futuro, pode-se incluir também o parceiro ou um filho. Quando o cliente tem um sintoma físico ou comportamental, ou é afligido por um sentimento básico obsessivo, o constelador poderá constelar o cliente e o sintoma em sua relação mútua. A constelação pode começar apenas com o posicionamento e o movimento de uma única pessoa, o próprio cliente ou outro familiar. O constelador tem poucas regras a se ater. Uma delas é que é mais fácil começar com poucas pessoas e ampliar a constelação à medida que for necessário. De qualquer forma, de qualquer maneira, quando se percebe que determinada pessoa não é relevante para a solução, não há problema em dispensá-la. O constelador não deve ficar refletindo sobre qual sistema ou quantas pessoas deve introduzir na constelação. Ele deve confiar a alma do grupo do cliente. Esse processo da intuição e do deixar-se levar é por nós conhecido em todos os domínios de nossa vida. O próximo passo, então, é a escolha dos representantes. Via de regra, o constelador permite que o cliente escolha os representantes, posicionando-os, constelando-os, de acordo com a imagem interna que ele faz dos seus relacionamentos. A escolha deve ser feita fluentemente, sem critérios prévios. De modo geral, o cliente coloca corretamente os representantes sem necessidade de instruções do constelador. Às vezes, convém das algumas indicações, tais como: posicione as pessoas sem tempo, sem razões, sem ideias. Siga o seu sentimento. Confie em seu coração e em sua alma. O constelador ainda precisa dizer algo como: pegue cada representante pelos ombros e coloque-o sem palavras e sem indicações. Eventualmente, o constelador escolhe, desde o início, os representantes, justamente para reduzir a importância da escolha e abrir espaço ao acaso. Pode confiar-se à sua própria percepção quando percebe insegurança no cliente ou ainda, para coisas difíceis, sensibilização e expressão, pode confiar. Lilian, Fala. peraí só um pouquinho. Parou um pouquinho, volta essa última frase aí, porque Tá. se alguém não estiver acompanhando a apostila, não vai entender. Obrigada, querida, deu uma falhinha. Tá. É aqui no eventualmente, né? Eventualmente, o constelador escolhe, desde o início, os representantes, justamente para reduzir a importância da escolha e abrir espaço ao acaso. Pode confiar-se à sua própria percepção quando percebe insegurança no cliente ou ainda para colocar em papéis difíceis representantes que ele conhece e em cuja capacidade de sensibilização e expressão pode confiar. Acontece também que um constelador pergunte ao grupo quem quer representar determinado papel ou alguém do grupo se sinta chamado a representar. Os representantes precisam estar interiormente disponíveis para se entregarem ao papel. Devem saber que podem recusá-lo. Optando por entrar na constelação, no entanto,
devem colocar-se à disposição do sistema de relação do cliente. O sexo ou a aparência do representante não tem importância. Apenas é necessário que abandone pensamentos, associações, intenções ou considerações conscientes. Do contrário, o constelador deverá substituí-lo. Lilian falhou Dos de novo. representantes, o cliente... Lilian, Tá. do contrário, o constelador deve substituí-lo. O que é fundamental é que, através dos representantes, o cliente possa defrontar-se adequadamente com as pessoas de seu sistema familiar e com seu sintoma. Começa então uma fase mais ou menos longa de silêncio e tranquilidade, na qual os representantes entram em sintonia e se concentram nos impulsos que lhes ocorrem, em sentimentos, sintomas físicos, impulsos de movimentos, palavras. O constelador deixa que a imagem constelada, esse campo ou a alma da realidade relacional constelada, atue sobre ele. Sem prender-se a detalhes, observa as primeiras reações, está falhando, seus né? impulsos de movimento, os movimentos inquietos. Continua falhando? Tá, falhou um pouquinho agora no final. Tá, peraí. Quer trocar para outra pessoa? Não sei, alguém pode ler? Está travando um pouquinho. Quem está com a apostila? Posso continuar? Pode continuar? Então, volta um pouquinho, Renata. Obrigada, Renata. Obrigada a você, Lilian, pela sua linda leitura. Só que está falhando um pouquinho. Sem prender-se a detalhes, observa as primeiras reações físicas dos representantes, frequentemente muito sutis. Seus impulsos de movimento, os movimentos inquietos, as modificações da postura corporal e a direção do olhar. Ao mesmo tempo, o constelador observa as suas próprias reações internas, sentimentos, sensações, as imagens que emergem nele ou ainda suas hipóteses em relação à realidade relacional constelada. Tudo sempre em atitude fenomenológica, como visto acima. A partir daí, o constelador pode escolher entre 2 procedimentos básicos. Pode dar aos representantes a liberdade de seguirem os impulsos, movimentos da alma, ou pode intervir, constelação clássica, trocando os representantes de lugar, introduzindo outros representantes, fazendo comentários, etc. A prática levou à combinação de várias formas de conduzir as constelações. Para aí ou pode continuar? Finalização. Eu acho que pode seguir mais um pouquinho. Tá. Finalização. Saber o momento adequado de finalizar uma constelação é uma arte. O constelador deve finalizar a constelação no ápice da sua força energética e não deve se preocupar em corresponder às expectativas do cliente. Essa força é sentida no curso da constelação e varia de acordo com os acontecimentos. Pode ser sentida através de arrepios, calafrios, aumento ou diminuição da temperatura corporal, formigamentos e outros. Normalmente, a constelação chega no ápice quando a dinâmica oculta e as perspectivas de solução ou de autocura são revelados. Às vezes, o cliente é solicitado a entrar pessoalmente na constelação
para sentir como é o seu lugar, ou sentir por si mesmo o efeito de um ritual. Às vezes, o constelador insta o cliente a olhar algo ou a executar um ato considerado como liberador. Essa atitude diretiva desencadeia com frequência muitas críticas na mídia. Sem embargo, ela só tem força e aproveito quando atua em sintonia com o cliente e o sistema familiar dele. Uma constelação não tem a função de encontrar a qualquer custo uma solução. Ela não pode induzir o cliente a fazer algo ou convencê-lo de alguma coisa, se não for sustentada pelas forças do sistema familiar ou da grande alma. As constelações falam e convencem por si mesmas. O pós-atendimento. Pode continuar? Ao finalizar o trabalho, o constelador deve fechar o campo internamente, com gratidão e respeito. Deve intencionar a liberação dos representantes na constelação de grupo e observar se estão todos bem. Caso algum representante ainda se sinta vinculado ao papel representado, o constelador deve pedir para ele fechar os olhos, imaginar a pessoa representada na sua frente e reverenciá-la levemente, até que se sinta desvinculado. Todos ainda devem permanecer em silêncio, até que a energia da constelação realizada se dissipe. Nessas horas, utilizar um borrifador com óleo essencial pode ajudar. Em relação ao cliente, pode ser que ele saia emocionalmente muito tocado da constelação. O constelador deve estar atento a isso. Deve pedir para ele permanecer em silêncio, para ele se recompor minimamente antes de ir embora com segurança, especialmente se estiver desacompanhado. O constelador deve advertir o cliente, se possível, de que tanto mais efeito terá a constelação dele, quanto menos for comentada. O processo verbal comunicacional é mais limitado que as imagens que afloram na constelação. Então, toda vez que o cliente tentar explicar para outra pessoa o que se passou na constelação, um pouco da força do trabalho se perderá. Eventualmente, é interessante comunicar ao cliente que ele poderá experimentar algumas alterações de humor, sentimento de culpa e inocência, e que às vezes poderão ocorrer reações físicas, febres leves, diarreias, dores de cabeça, etc. Ele deverá ficar atento aos insights, sonhos e sincronicidades. Não se deve fazer o acompanhamento do cliente. A constelação não é um processo terapêutico regular. Muitos a chamam de terapia breve, única sessão. O atendimento se encerra com o pagamento do cliente, seja em espécie ou em forma de troca, servindo também à liberação da relação constelador-cliente. Todavia, se o cliente relatar acontecimentos relevantes, o constelador poderá retomar a constelação em nova sessão, continuidade da anterior, ou montar uma nova constelação. O cliente pode retornar para realizar a constelação de outros temas. Não há prazo para isso. Há alguns mitos em relação ao prazo mínimo que deveria ser observado entre uma constelação e outra. Esse prazo varia infinitamente, caso a caso, devendo ser percebido pelo próprio cliente e pelo constelador. O constelador poderá utilizar outras técnicas complementares que apoiem o processo de autocura do cliente no desfecho da constelação. A título de exemplo, citamos hipnoterapia, visualizações, contação de histórias, exercícios de coach sistêmico e de programação neurolinguística.
O constelador, caso entenda pertinente e necessário, pode indicar outros tratamentos terapêuticos, florais, reiki, barra de axis, apometria quântica, teta healing, especialmente o tratamento médico e o acompanhamento psiquiátrico ou psicológico regular. Fim. The end. E aí, queridas e querido, algum comentário? Vou começar pelo fim. Está tudo travando aqui. Vou começar pelo fim. Eu acho que é importante essa questão de eventualmente indicar um acompanhamento para o constelado. E é uma coisa que eu não costumo observar muito, os consteladores indicando, sabe? E às vezes é isso, às vezes o trabalho ali ele é tão forte, tão intenso e acompanhamento, acho que é importante realmente falar, né, para o constelado, olha, seria interessante você buscar sei lá, uma terapia regular, alguma coisa assim, porque se ele ficar só lançado à própria sorte, parece que, dependendo do trabalho que tenha sido feito, aquilo pode ser muito impactante e ele não vai nem saber lidar com aquilo. Sei, acho que é a percepção que eu tenho. Uhum. Eu concordo. Eu acho que é um cuidado que o profissional pode ter, né? Um cuidado. Eu geralmente pergunto, e até pergunto antes, quando o cliente marca a constelação, eu pergunto se ele já tem um acompanhamento, como que é, como não é, né? Mesmo nas constelações em grupo, então meio que mais ou menos eu já sei um pouco o que o cliente está fazendo, né? E é esse cuidado mesmo, que às vezes é algo bem impactante e realmente o cliente ainda precisa de algum apoio. Então eu concordo, acho que isso é algo que deve ser observado, né? Todo esse pós também, ele sempre é muito importante, porque quem tem mais um pouquinho de conhecimento percebe que o que pode ajudar e contribuir para esse processo, né, que a pessoa acabou de vivenciar. Como, por exemplo, um filho que não foi reconhecido, você sugerir que, por exemplo, se tenha em casa, assim como a gente põe portas, retratos e fotos de todos os filhos, né? Que você possa ter algo simbólico também de um filho que você perdeu, né? Seja por um aborto, seja o filho morreu, nasceu morto, né? E para que ele possa ter também o seu lugar na família, ser lembrado, né? Porque às vezes a gente faz aquela constelação e depois, né? Olha, aquilo também nunca mais se fala, nunca mais fez, é quase que também fica um trabalho meio perdido. Então, às vezes tem algo assim que corrobore para o que foi feito, né? Também ajuda, né? Como você também, por exemplo, você que perdeu uma pessoa que perdeu um irmão e às vezes a constelação leva para aquilo que se estava no lugar, por exemplo, de um irmão que não pôde ficar e aí depois de todo aquele, né, de perceber isso e de fazer as falas de solução, de cura, você pode sugerir que esse irmão, que se fica um tempo viajando, caminhando, passeando, apresentando coisas que ele gosta, lugares para esse irmão, por exemplo, né, como algo que a gente quer dividir com alguém que a gente ama, né? Então, isso também ajuda bastante. Então, são coisas desse tipo, né? Que tem sempre né, dicas legais, importantes, que ajudam a gente a internalizar esse trabalho, né? Porque quando a gente fala em não falar sobre o trabalho, que vai esvaziando,
é que cada vez que você vai dividindo esse trabalho com alguém e a pessoa vai perguntando, e, né, até mesmo quando eu explico alguma coisa que nem é minha, fala de constelação, as pessoas falam, mas também tem isso, tem aquilo, quer dizer, quer mostrar uma outra coisa, não que não seja importante ou boa, mas a pessoa quer imprimir algo que é seu nesse trabalho, e isso vai desconstruindo, né, aquilo que você recebeu naquele momento, e pode atrapalhar realmente o trabalho. No início, então, quando você, né, recebeu informação fresquinha, por isso que a gente fala de jeito nenhum, né, não fale nada com ninguém, às vezes nem na terapia. Fala de outras coisas sem falar daquilo, para que você tenha um tempo para internalizar. Mas depois vai esvaziando à medida que a gente vai trocando, e o outro interfere, né? O outro não interfere por maldade, o outro interfere porque num diálogo, né, as pessoas querem imprimir algo que é seu. E é isso que acontece, né? Por isso, às vezes é melhor dizer, vai lá, assiste, né? Faz a sua. Para mim, é dizer assim, para mim foi muito bom eu perceber isso e isso, do que ficar contando detalhes e não sei o quê, né? E aí se vê que a pessoa está querendo, né? É melhor até terminar a conversa e dizer assim, né? Não tem que ser igual para todo mundo, né? Que mais perguntas? Vamos lá, vamos Não, aproveitar. a gente não deve fazer o acompanhamento na qualidade de constelador, mas eu também atuo com aromaterapia. Isso não impede, então, de eu fazer algum tipo de acompanhamento nesse sentido, de indicar o uso de uma sinergia que vai ajudar a pessoa a trabalhar determinadas questões que aparecerão ali. Por exemplo, uma relação difícil com a mãe. Então, existe um aroma que é o gerânio, que trabalha essa questão. Então, eu poderia indicar. Uhum, sim, ótimo. Né? Terminando a constelação, você pode, olha, eu posso, né, com a sua expertise, obviamente, cada um com a sua, né, dizer, se você gostar, se você quer, você pode utilizar, né, o óleo de gerânio, que explica como é que usa e tal, que vai ser muito bom para você ir trabalhando essa questão. É ótimo, Lilian, ótimo. Tá. É muito bom. Eu conheço até alguns profissionais que fazem um atendimento um pouco mais prolongado, no sentido de. Mas são todos trabalhos com constelação. Eu quero dizer o seguinte: tem uma profissional de São Paulo que eu conheço, que eu gosto muito, que é a Glaucia Paiva. Ela gosta de fazer um trabalho para o cliente que aceita, né, obviamente, meio que assim, um pacote para trabalhar, né, com constelações, algo da vida intrauterina do cliente, da primeira fase da vida, e que seria mais ou menos a biografia, né? A questão ancestral, que é meio que o carro-chefe da constelação, se a gente puder falar assim, né? A questão da transgeracionalidade, e depois também algo mais para, como se fosse a segunda fase da vida do cliente, né? Numa biografia mais extensa. Então ela divide o trabalho, ela faz, mas aí foi um programa que ela bolou e ela desenvolve dessa forma. E eu mesma já tive uma cliente que ela quis que eu fizesse também uma espécie de pacote também. Ela falei, não, mas a gente faz a constelação, você observa, e ela falou assim, não, eu quero que você me atenda de 15 em 15 dias, até a gente meio que esgotar esse assunto. Entende? E foi até a cliente que pediu. Então, assim, de novo, né, não ter regras. Mas o que eu acho que esse texto, que está muito baseado no livro do Jacob Schneider, né, que ensina sobre as constelações, o que ele quis dizer é que assim, o trabalho da constelação ele tem um momento para acontecer. Até porque se a gente for, né, trabalhar com a base mesmo no pensamento sistêmico da instabilidade, mesmo que a gente continue fazendo uma constelação, como já aconteceu também comigo, às vezes não dá tempo, né? Passando da hora, o cliente tem que ir embora, ou eu tenho outra coisa também para atender, a sessão acabou. O que a gente pode fazer? A gente pode tirar uma foto, por exemplo, de como que estava,
né, os objetos, as âncoras, e depois continuar numa outra oportunidade, num outro dia, né? Quando o cliente volta, a gente meio que remonta do jeito de onde parou e continua. Só que isso já não vai ser mais a mesma constelação. Por isso que no texto está até entre aspas, se você reparar, assim, vai fazer uma outra constelação, porque é uma outra mesmo, né? Porque o cliente já não é mais o mesmo, eu já não sou mais a mesma, a situação que já recebeu informações do primeiro trabalho que foi feito, né? Já pode ter sido alterado também, tudo muda constantemente, né? Então, nesse sentido, uma constelação nunca vai ser igual à outra, mas nunca mesmo. Entende, Lívia? Então, eu acho que quando ele quer dizer se a constelação, você faz uma constelação para um tema e pum, meio que aquilo ali já se esgota no próprio sentir da constelação, né? Aí depois você pode dar continuidade, aprofundar o tema, porque a gente sabe também que a famosa casca da cebola, né? Mesmo numa relação com a mãe, a gente constelou uma vez. Mas aí depois de um tempo pode aparecer outra coisa, aí constela de novo, né? Vocês viram, eu sempre gosto de lembrar, o próprio Bert Hellinger, com 92 anos, ainda estava constelando a relação dele com a mãe. Né? Então, vejam, isso, eu acho que isso pode acontecer também, né? Mas aí é outro trabalho, é outro tempo, né? Outro momento no espaço e no tempo. Uma outra coisa que eu queria comentar é com relação a essa diferença entre a constelação em grupo, né, com o uso de representantes, e a constelação individual ali com bonecos ou objetos, enfim, que é muito mais rico quando ela é feita realmente com representantes, né? Porque está todo mundo entregue ali para o campo, e eu acho que com os bonecos acaba dependendo muito realmente assim da sensibilidade do constelador, única e exclusivamente. Quer dizer, não é única e exclusivamente, é lógico que não é, mas, por exemplo, numa constelação com representantes vivos, né? Usar o recurso das falas, né? Das falas sistêmicas, entre a avó do cliente, entre a avó do cliente e a mãe do cliente, por exemplo. Mas numa constelação ali com bonecos, só dá para usar as falas entre, por exemplo, o cliente e a própria mãe. Não dá, né? Não dá para você falar pela avó e pela mãe, né? Por exemplo. Então, dá, Lili. Tem gente que faz, tem consteladora que faz. É como se o cliente emprestasse a voz dele para outra pessoa. Porque estão todos no cliente. Sim, nossa, óbvio. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu já aprendi assim também num curso em São Paulo, né? Então já vi que tem essa possibilidade, algumas pessoas fazem. Agora, eu particularmente, eu comecei a parar de fazer. Porque é isso, o que você está constelando não é a relação da mãe com a avó. O que você está constelando, a gente não pode perder o foco do cliente. Sim. Então, é da relação dele com a mãe ou com a avó que acabou respingando nele, que seja. Então, basta muitas vezes o que o cliente já vai falar. É a liberação para ele, para o cliente. Então, eu parei de... Até porque é aquilo, a gente começa a mexer num campo de pessoas que não estão autorizando a gente a trabalhar as questões delas. A gente tem autorização do cliente. Então, comecei a perceber isso também, alguns outros profissionais também, né? Que muitas vezes não tem essa necessidade. Então, eu comecei a parar também de ficar interferindo, fazendo muitas falas entre os ancestrais, né?
entende? Mas que dá. E assim, e eu vejo que às vezes varia muito, porque na constelação de grupo, claro que a gente prefere, porque é aquilo que a gente gosta também, que todo mundo se beneficia, né? É um trabalho que muitos vão assistir, todo mundo vai pegando carona. Então, é claro que tem esse lado muito positivo também. Mas, muitas vezes, o representante, isso gera um pouco mais de trabalho para o constelador, no sentido dele ficar atento também ao que os representantes estão fazendo. Então, tem prós e contras nos dois tipos de atendimento, né? No atendimento individual, a gente não tem a força do grupo, do representante e tal, mas, em compensação, a gente não tem tanta interferência. A gente vai confiar bem no nosso taco e no taco do cliente, né? Então, eu acho que tem positivo. Eu já fiz atendimentos individuais muito ricos, muito potentes, né? E também atendimentos de grupo que não foram, sei lá, assim, acho que depende do cliente, depende do Claudinha, campo. Oi. posso falar? Pode. Essas falas dos ancestrais, às vezes, também não é necessário, eu pelo menos percebi aí nesse caminhar, porque eu fico com o que é meu e eles ficam com o que é deles, né? Aí é aquele momento que você fala, né? Você fica com o seu destino e eu fico com o meu, não é? Não é como se fosse uma libertação, não é isso? Mais ou menos? Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, Lília, isso, né, que a Lília está trazendo, é importante a gente falar disso, porque essa é uma pergunta também recorrente, né? Qual que é melhor? Né? Qual que é melhor? Qual que funciona mais? Né? Porque entender que ninguém está fazendo mágica. Porque é até uma coisa que eu também queria falar, que essa questão, né, de qual o espaço entre uma constelação e outra. Então, eu já vi uma vez uma pessoa dando depoimento, uma pessoa jovem, falando assim, eu já fiz mais de 30 constelações e não adiantou nada, né? E aí, assim, o que uma pessoa que já fez 30, uma pessoa jovem que já fez 30 constelações, né? Ela provavelmente está querendo algo mágico. Ela é como se fosse pó de perlim-pim-pim, né? E ela não quer se implicar, não quer olhar para isso. Então, essa Quer ir proposta para ação, que muitas vezes falta ir para ação, né? não é mágico. Esse trabalho é um trabalho de imagens para a expansão da consciência, né? Então, seja de que forma for, o trabalho da plataforma, na plataforma online, é sensacional. Assim, eu não sei, eu sinceramente, que escolher. É claro que quando a gente está presencial, a gente sentir o cheiro, o abraço, né? Você perceber as ressonâncias que existem, né? É realmente muito impactante. Mas existem muitas formas de a gente criar essas imagens e elas serem, né? Porque é isso que é potente nesse trabalho, essa expansão dessa consciência. Então, uma pessoa que faz tantas constelações e acha que não mudou nada, né? Talvez ela deva pensar como ela quer se implicar na vida dela, né? E isso muitas vezes é o que corre esse risco no pós-atendimento, quando as pessoas querem ficar, sabe, buscando esse trabalho com o constelador, diferente do trabalho terapêutico, né? Que é de estar esgotando tudo que ele quer com o constelador, né? E eu já vi isso, já vi essa experiência de pessoas que buscam uma vez, um pouco tempo depois do segundo, na terceira, fala assim, bom, acho melhor você olhar, né? Para aí assim poder ver, dar uma outra perspectiva, e foi muito interessante. Até já aconteceu isso várias vezes, mas assim, até eu tenho um caso recente e a pessoa ficou muito feliz também com isso, né? Porque perceber o que a pessoa pode fazer. E não, porque quando a gente pensa que é o outro que pode fazer por nós, nós ficamos muito vulneráveis, nós ficamos muito enfraquecidos. E quando a gente percebe que essa força é nossa e que o campo que atua, né, não é o do constelador só, né? O constelador, óbvio, que tem a energia dele ali também, né? Mas a informação e a sabedoria sou eu que trago, né? Quem quer constelar. Então, essa percepção
né, nos fortalece e mostra para a gente a nossa potência diante da vida. Então, esse trabalho de imagens, tudo isso é para a gente, no fundo, perceber isso, né? Perceber isso, o quanto nós somos potentes, o quanto nós podemos ter escolhas, né? E o quanto isso exige que a gente cresça e fique na vida como adultos, Se responsabilize. né? Claro, e aí como adultos tem que ter responsabilidades, né? Uhum. E vai delegando sempre isso, né? Para alguém que possa salvar a pátria. Me conta aí quem é, né? Faz mágica mesmo, né? É bruxo, como é que é, né? Vamos lá que também tô nessa, tô querendo também arrumar um salvador aí para mim, né? Olha o quanto eu tô Porque a gente lê alguns livros. o quanto eu estou enfraquecida nesse momento, né? E, na verdade, eu preciso de alguém que diga assim, não, você é potente, você é forte, né? Olha para isso, olha quanta força vem com a sua vida, né? Isso é uma das bases da constelação, é você poder perceber isso. Quando você olha para trás, sente toda a força que vem com a vida que chega até você, né? Nem Marisa, a gente lê também alguns livros, até livros do Bert Hellinger também, né, que falam de algo que aconteceu assim logo depois de uma constelação. Então, talvez algumas histórias dessa é, é, podem chegar para algumas pessoas, né, captarem isso como se fosse algo mágico. Que às vezes até acontece, mas assim, não é porque é mágica, porque o campo daquele cliente já estava prontinho para aquilo. Isso imagino eu, né? Sim, Agora, para a grande maioria dos mortais, depois de uma constelação tem que ir para ação, gente. Constela ação, né? Que é isso, gente. Vai falar, vai mostrar lá como é que está a relação com a mãe, com a relação com o pai. Mas se a pessoa continuar agindo da mesma forma, mesmo depois de ter ampliado a consciência, de ter visto o que a constelação trouxe de informação, e a pessoa mantém a mesma postura, continua do mesmo jeito, uai, gente, o que vai mudar? Nada. Dizem que Einstein que já falava, né? Loucura é você querer fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, não tem como. É aquela história de querer a mudança, mas não querer mudar. Uhum. então é mágico, né? Quem é que quer mágica, gente? É a criança, né? A criança que quer a mágica acredita na mágica, né? Na postura adulta, a postura que a gente tem que ter como adulto na vida, nós sabemos que o que a gente precisa fazer realmente é arregaçar as mangas, né? E dizer, eu tenho que fazer algo com isso, né? Eu sei, mesmo que agora eu não faça ideia o que eu vou fazer, para onde eu vou, por onde eu começo, né? Eu vou resolver isso, né? Me dá um tempo, né? Que eu vou pensar e eu vou ver, né? Como eu posso resolver isso. E é claro que a gente resolve, né? Então, o movimento, né? Tem um vídeo, né, que alguém compartilhou no início do ano, é o primeiro dia do ano, né, sobre o movimento. Tão lindo aquele vídeo. Tá lá no meu Facebook, achei lindo, né? Que isso, o movimento nos inspira, né? E é isso mesmo. Ninguém em movimento tem ansiedade, né? Ansiedade é quando a gente está parado, né? E está pensando lá na frente algo que a gente não tem nenhuma ação, né? E aí, quanto mais a gente olha lá na frente e vê que a gente não tem ação, mais paralisado a gente fica aqui. Quando a gente Essa eu vou anotar. Essa eu vou até anotar. Ninguém em movimento. Eu estou aqui, já peguei minha vida. então, E realmente. E a vida é movimento, né? Olha o outro princípio aí da instabilidade. Tá sempre tudo se movendo, né? quando a gente está em movimento, né, a gente não tá ansioso, né? A gente está executando, a gente, né, mesmo que não tenha certezas, não tem nada, o movimento tira essa ansiedade, né? Porque eu estou na ação, né? Maravilha. Então, gente, 21, meu olho já é apertado, né? Sem enxergar, então, parece que eu estou dormindo aqui, né? Você tá falando, eu estou cochilando sentada aqui.
terminamos as apostilas, né? Estamos agora a decidir o livro. Então, Olha, algum que eu tenha. pelo que eu tinha visto aqui, a gente ainda tinha mais uma apostila para ler, mas a gente pode também, que seria a Tem a apostila Pedagogia, né, Cláudia? da pedagogia sistêmica, é. Não, então é interessante. Então vamos. Eu acho que a Renata vai querer. A pedagogia sistêmica é muito linda. É muito linda mesmo. É muito linda. Aí, por isso que eu estava tranquila, assim, porque a gente ainda tem mais essa apostila e depois a gente escolhe o livro. Tá ótimo. Aí deve ter mais o quê? Uns 2 encontros, talvez? A gente, de repente, começa o livro em março. Vamos ver, né? Só um planejamentozinho, assim. Tá joia. Então, pessoal, alguém quer mais comentar alguma coisa, falar? Não, vocês vão mandar a apostila, né? Porque eu não achei aqui na minha organização, Sim. tá faltando a apostila 10. Daqui a 15 dias a gente manda de novo. Tá. E manda o link do Zoom também. Beijos, meninas e meninos. Obrigada, mais um dia maravilhoso. Tchau. Beijo, tchau, Robertinho. Tudo de bom, bom final de semana. Tudo de Tchau, bom, tudo de querida. bom. Fica com Deus. Tchau, Até logo. gente. Tudo de Tchau, bom. Cláudia. Tchau.